Você já percebeu que existem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você, enfrentam as mesmas dores, mesmo cansaço, mas ainda assim não desistem? Sabe o que as diferencia? Elas sabem o porquê estão fazendo o que fazem. Quem não tem um porquê se perde no meio do caminho. Mas quem tem, suporta o tempo, a espera, o peso e principalmente a dor, porque entende que tudo faz parte do processo. É por isso que a frase do Nietzsche, ela faz tanto sentido. Quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Quando o propósito é claro, o cansaço, ele vira combustível. Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, fundador do Acerte Concursos, o maior curso preparatório para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Vamos que vamos? Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Não deixa para fazer depois, porque quando você deixa para fazer depois, você está procrastinando. E como diz o T. Harv Eker, autor do best-seller Os Segredos da Mente Milionária, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Se você procrastina em pequenas atitudes como esta, você vai procrastinar em grandes situações de responsabilidade no seu trabalho, nos seus estudos ou em relação a qualquer ponto atrelado ao seu sonho. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque hoje nós vamos falar sobre o combustível mais poderoso da sua jornada, o propósito. Aliás, quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que o peso era maior do que a força? Talvez você esteja sentindo isso agora. E se eu te disser que talvez o problema não seja o peso, mas a falta de sentido no porquê você o carrega? Quem tem um porquê forte suporta qualquer como. E é exatamente nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com você a história da Carla, nome fictício, mas com história real. Ela era uma aluna esforçada, dedicada, mas perdida. Ela estudava muito, mas sem um propósito definido. O objetivo dela era passar em um concurso, e só. Mas a palavra passar, ela é muito vaga. Ela não inspira, ela não emociona, ela não sustenta nos dias ruins. Ela não tem base. Eu quero passar porque eu quero passar. Isso não gera a sustentação que você tanto precisa para aqueles dias mais desafiadores. E foi exatamente aí que em uma sessão comigo eu perguntei, Carla, se você fosse aprovada hoje, o que mudaria na sua vida? Ela ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, respondeu chorando: Professor, mudaria tudo. Eu poderia cuidar da minha mãe, que trabalha desde os 14 anos. Eu queria dar a ela o descanso que ela nunca teve. Olha que propósito forte. E talvez ao longo da jornada você tenha um propósito que você definiu lá no início, mas que os dias se tornaram tão cansativos e o peso tão grande, a dor tão latente, que você simplesmente esqueceu deste propósito.
Então, eu estou te convidando neste momento a você relembrá-lo, para que ele esteja vivo na sua mente. Exatamente como aconteceu com a Carla. Porque a partir desse dia, Carla não estudava mais por um concurso, ela estudava pela mãe. E quando o cansaço vinha, e tenha certeza que ele vinha, ela olhava para a foto da mãe na parede e dizia: por ela eu continuo. Talvez no seu caso seja o seu filho, seja a sua filha, seja o seu esposo, a sua esposa, o seu sobrinho, a sua sobrinha. Talvez seja por um amigo. Não importa. Não importa o porquê. Mas esta será a grande base para você suportar o como. Um ano depois, a aprovação da Carla ela veio. Mas o que trouxe a vitória não foi apenas o estudo, foi o propósito que deu sentido a cada página lida, a cada questão resolvida, a cada videoaula assistida ou a cada revisão efetuada. A Carla de antes, ela estudava sem direção, sentia-se desmotivada e instável. A cada reprovação, ela desmoronava emocionalmente. A Carla de depois, ela passou a estudar com propósito. Cada dia difícil era um degrau em direção à promessa que fez a mãe, mesmo sem a mãe saber. A dor continuava existindo, mas agora esta dor ela tinha sentido. Ou seja, aquela dor, ela passou a ter um significado. Então, a dor do cansaço também era a dor da superação. E é por isso que o método AV4.4 é uma metodologia que produz tanto resultado na vida de cada mentorado e de cada mentorada. Sobretudo, quando eu falo do primeiro pilar, que é o pilar do planejamento, é justamente isso, a clareza do porquê. Porque com planejamento existe a definição, ou seja, o propósito da jornada, o que te move e para quem você faz. Na organização, existe a transformação desse propósito em plano de ação diário, com as metas definidas. No aprendizado eficiente, existe a manutenção do propósito vivo através das pequenas vitórias e com técnica para isso. A inteligência emocional te lembra que a dor do processo é temporária, mas o motivo que te fez começar, ele é permanente. É por isso que eu uso muito uma frase: a dor passa, mas a estabilidade ela fica. Quem tem propósito não depende de motivação, porque propósito é combustível de longo prazo. A motivação ela é efêmera. Ela aparece e ela some. No dia que você está com sono, geralmente você não está motivado ou motivado. No dia que você está cansado ou cansado, você não está motivado ou motivado. Mas quando você tem um propósito, esse combustível, ele estará com você, porque o propósito ele não some. Por isso, anote o protocolo do porquê em 3 passos e pratique hoje mesmo. Primeiro ponto, relembre o seu motivo. Escreva o seu motivo. E se você não tem, tenta, pare e pense, por que que você estuda hoje para concursos? Não passar em um concurso, é isso. Não escrever assim, ó. Não, eu quero passar em um concurso. Não. Escreva por quem e para que você quer ser aprovada. Por quem e para que você quer ser aprovado. Segundo, dê forma ao seu propósito. Coloque-o onde você estuda um post-it, uma frase, uma foto. Você precisa ver todos os dias o motivo que te move. Talvez seja na parede do local que você estuda, mas isso precisa estar claro todos os dias. Você precisa ver isso. Ver esse post-it, ver essa foto, ver essa frase. Terceiro passo, repita em voz alta: meu propósito
é maior do que o meu cansaço. Quando você diz isso todos os dias, a dor deixa de ser um obstáculo e ela vira um combustível. Tenho certeza que você vai contar essa história para o seu filho, para sua filha, para os seus pais, para os seus amigos. Você vai lembrar de cada significado de lágrima que desceu do seu rosto. Por isso, lembre-se: quem tem um porquê forte não depende do tempo, da banca ou das circunstâncias, porque o propósito é a chama que o vento não apaga. A aprovação, ela é uma consequência, mas o que te mantém até chegar a ela é o sentido da sua caminhada. Então, hoje, escreva o seu porquê. E quando o desânimo vier, leia-o em voz alta. É ele que vai te lembrar do motivo pelo qual você começou. E se esse episódio te tocou, não guarde com você. Compartilhe com alguém que está precisando de força, mas que ainda tem um sonho, mas que ainda tem um sonho grande dentro do peito. A dor, o peso está muito grande também para essa pessoa, mas o sonho está lá, ainda que adormecido, encaminha para ela e diz para ela porque você encaminhou para ela. E se você quer descobrir o seu propósito e transformar isso em método, manda uma mensagem no WhatsApp 719-9381-1035 ou no direct do Instagram, @prof.alanvinicius e diga: professor, ouvi o episódio 320 e quero descobrir o meu porquê para não desistir do meu sonho. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 321. Até lá, valeu, grande abraço.